Vamos, Cleide, vamos começar. Bom, pessoal, muitíssimo obrigado, né, vocês que estão aqui conosco. Conforme eu tinha comentado, hoje o objetivo não é uma palestra, né, naquele formato, digamos assim, quadrado, né, mas é literalmente um happy hour, é um bate-papo, né, como se eu e Flávio estivéssemos aqui numa mesa de bar, num happy hour, em uma sexta-feira, né, conversando um pouco sobre alguns assuntos que nos animam, que nos interessam e que a gente tem uma grande alegria, né, em conversar sobre esse tipo de assunto, né, que é o mercado livre de energia. Eu até, né, tentei fazer com que o título, né, da live fosse Mercado Livre de Energia com Dendê, né? Mas só para esclarecer também que o Flávio não está aqui na Bahia, né? Ele é do Paraná e está lá em Curitiba agora, né? Por isso que ele está todo encapotado. E aí o objetivo também é a gente fazer essa troca, né, de informações, de percepções, de um pouco mais também de experiência de um e de outro, né, e também está aberto, obviamente, às questões de vocês. Caso, né, vocês queiram perguntar alguma coisa, vocês podem conversar conosco aí nas redes sociais da Ecopotenco, tá no Instagram, no LinkedIn, no site, né, ou por algum outro canal, né, fique muito à vontade. E nesse momento, o objetivo também é nos apresentar um pouco, né, eu sou o Sérgio Vieira, sou gestor da Ecopotenco Energia Sustentável, uma empresa, eu posso até dizer hoje em dia, né, nordestina, né, porque nós estamos efetivamente com algumas operações aqui no Nordeste, né, e trabalhando também fortemente em alguns projetos fotovoltaicos aí perto de você, né, Flávio, aí no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, no interior da Bahia, e de um tempo para cá, em parceria com a Sion, desenvolvendo um mercado livre de energia, né? E aí o Flávio, você tem 10 segundos, né, para 10 se segundos. apresentar. Mas diga É, aí eu, um eu pouquinho de sou, você. eu sou Flávio, eu sou um dos responsáveis pela área comercial aqui da Sion. E a minha área aqui na Sion é a de mercado livre de energia, a área de gestão. Né? A Sion é uma empresa que trabalha também com projetos de médio e grande porte, numa outra área, e a minha área trabalha mais com essa assessoria para clientes que têm interesse no mercado livre de energia, que é o assunto da discussão hoje. Acho que, como você já disse, é a nossa paixão, é o que a gente gosta de trocar ideia e tentar ajudar algumas empresas a conseguir, no fundo, economizar, né? Bacana. E até falando um pouquinho dessa questão, né, de mercado livre de energia, né, às vezes muitas pessoas entendem, Flávio, né, eu tenho esse feedback de algumas pessoas, né, que às vezes há um dado desconhecimento ou pavor até pelo fato de desconhecerem, mas assim, o mercado livre de energia não é novidade no mercado, não no mercado de potencial de economia de energia, né? O mercado livre de energia foi criado lá em 1995, né? Seus primeiros clientes, né, surgiram já no final da década de 90. A CCE, né, ela foi criada já no início já lá de 2000. Dos anos Então 2000, é. assim, essas coisas às vezes elas não são digamos assim, popularizadas, né, o conceito ou até a existência de uma possibilidade dessa, até particularmente eu entendo, né? Porque se nós olharmos o passado, né, a gente via que nós tínhamos a questão das empresas, né, que eram a questão das elegíveis, né, com potências altíssimas, ou seja, só as grandes corporações tinham, né? Acho que é bem por esse caminho mesmo, né? A grande massa, né? A gente, como consumidor final, a gente não ouve falar de mercado livre de energia, porque o mercado livre de energia é para empresas e, em geral, ele é para indústrias, né? É para empresas grandes, tá? Empresas de médio porte. Então, ele foi feito para empresas bem grandes. E hoje,
já permite que empresas de médio porte, até algumas empresas de pequeno porte consigam acessá-lo. Mas é isso, né? A gente como consumidor, lá na nossa casa, a gente não ouve falar disso porque ainda não chegou ainda. Ainda está um pouquinho distante, ainda vão mais alguns anos para chegar para nós, né? Ah, tranquilo. E até assim, o fato ao longo dos anos, né, você ter uma demanda contratada de 3.000, 1.500, 1.000, e agora nós já estamos, né, num patamar de 500 quilowatts de demanda contratada para que você seja elegível para entrar no Mercado Livre, né, e assim, a gente vê o futuro, né, já com algumas intenções ou alguns vetores sendo direcionados, né, para que esse valor seja cada vez menor. E aí, na Uhum, realidade, a questão do mercado livre de energia, né, ele ser mais, digamos assim, popularizado, né, ou sim. diversificado, né. E aí vai uma grande questão, né. Uhum. Finalmente, né, assim, a gente falou um pouquinho dessa questão da história do mercado livre de energia, mas eu acho que cabe até, né, a gente comentar assim, e finalmente o que é esse tal de mercado livre de energia, né? Uhum. Bom, se você me permite a palavra, o À mercado livre de vontade. energia, para quem está caindo de paraquedas, nunca ouviu falar do termo, né, é um jeito de a gente comprar energia alternativamente à sua distribuidora. Então, você está aí comprando energia da Coelba, e a Coelba, além de ser a sua distribuidora de energia, ela também é o ente responsável por gerar energia ou comprar energia para você. E a gente pode dividir essas duas coisas, deixar a Coelba só com a distribuição de energia e você, empresário, pode comprar energia de um outro fornecedor, de fornecedor que você quiser. Isso, em geral, te dá economia e existem até benefícios extras fornecidos pelo governo para você entrar nesse mercado, assim, descontos que você tem. Só para citar um deles, as empresas que compram energia do Mercado Livre de Energia, ou seja, de um outro fornecedor de energia, elas não pagam bandeira tarifária. Por quê? Porque Hum, elas combinam o preço que elas vão pagar na energia de antemão, às vezes com 2, 3, 5 anos de antecedência. Então fica muito mais tranquilo de saber quanto que você vai pagar na energia e acaba gerando uma economia, né? Então essa é a diferença. Para quem nunca ouviu falar, você estava falando de transformador, né? Transformador é aquele que a gente vê no poste, né, das ruas, mas tem empresas um pouquinho maiores, elas precisam ter esses transformadores dentro da própria empresa. Então, de que tamanho de empresa nós estamos falando, tá? Nós não estamos falando de uma empresa gigantesca, assim, do Brasil, mas nós estamos falando de empresas que consumam mais que 40, 50 mil reais por mês de energia. Para essas empresas, já começa a valer a pena procurar o Mercado Livre de Energia. bacana. E até eu queria só dar uma pincelada em relação ao negócio que você comentou, né? Que assim, as empresas, né, as chamadas elegíveis, elas têm a possibilidade de fazer aquisição, né, da energia, né, de uma empresa que obviamente tem que ser, né, empresa que está produzindo e injetando energia no sistema nacional. Então, assim, neste momento, né, na hora que você diz que você está conectado, assim, as empresas efetivamente estão conectadas, né, estão conectadas eletricamente, né, já que estão conectadas todas, né, num sistema nacional, com suas derivações. Então, você imagine uma espinha de peixe, né, onde, né, próximo ao rabo do peixe você tem a espinha dorsal, é o sistema nacional de distribuição. Alguém está injetando energia, né, naquele ponto, né, e você cá no Nordeste, você está puxando energia, né, então há na realidade, essa acreditação e esse débito, né, de quem gera está injetando e de quem está consumindo está retirando. Então hoje você tem condição, através obviamente, né, da CCE, de fazer esse link, é um link contábil energético, né? Ou seja, se eu estou fornecendo energia para o sistema nacional, eu tenho um crédito, né, e uma outra empresa em algum outro estado, né, obviamente respeitando a questão dos submercados, né, mas você tem condição de você, né,
ter essa compensação de créditos e débitos de energia. E uma coisa que você falou muito interessante, né, lembrou uma coisa muito interessante, é a questão do tarifário. Então, assim, não é só tão simplesmente, né, botar aqui simplesmente, a questão de um menor custo da energia comprada. Tá? Mas você também sai, assim como analogamente você tem no mercado do sistema de geração distribuída fotovoltaico, você também sai da questão do tarifário da bandeira. Né? E você tem essa compensação futura. Então, assim, as reduções, né, as potenciais reduções de custo de uma empresa em relação a, conforme você falou, os elegíveis entre 25, 30, 40 mil reais de energia, né, porra, com certeza vale muito a pena, tá? Com certeza vale muito a pena. E aquilo que a gente estava falando sobre o histórico, né? A cada ano que passa, está se abrindo mais esse mercado. Como é que ele abre? Ele abre para empresas um pouquinho menores. Já tem um direcionamento que o mercado agora, entre 2023 e 2024, ele baixa um pouquinho o tamanho necessário para entrar no Mercado Livre. Então, para as empresas que estão interessadas em economizar, em ter essa previsibilidade de custo de energia nos próximos anos, vale a pena ficar bem de olho, porque mesmo que você não chegue no tamanho hoje, nos próximos 2 ou 3 anos, é muito provável que esteja aberto para ti e vale muito a pena. Nós estamos falando aí de, além de você saber de antemão quando você vai pagar na energia, para não tomar susto, nós estamos falando de descontos que chegam fácil a 25%, 30% em cima do que você gasta hoje. Isso, para quem gasta bastante com energia, é muito, muito, muito. Com certeza. Estou falando de salão de cabeleireiro, supermercados, nós estamos falando supermercado que gasta com sistema de arrefecimento, né, de ar-condicionado. Nós estamos falando de, sei lá, peixarias que usam muito freezer. Nós estamos falando de hospitais, hospitais que usam muitos equipamentos e eles não podem desligar o equipamento, né, porque o paciente está ali. Então, assim, a gente tem atendido muito, muito, muito hospital, né, porque eles não são daquele tamanho gigantesco, mas com a abertura que aconteceu já no último ano, se viabilizou muito para hospitais de médio porte. Então, eu acredito que existe uma possibilidade bem grande do Mercado Livre e vale a pena assim, bater um papo aí com o Sérgio fora da live para ver se o caso específico, ou se você conhece alguém que pode se beneficiar disso, é bem legal. Assim, é uma solução bem elegante para economizar e para gastar menos e para ter previsibilidade com energia, né? Não, tranquilo. Uma coisa que eu queria aproveitar também, um outro gancho seu, né, é a questão, por exemplo, que você comentou em relação aos tamanhos, né? E às vezes, né, você tendo uma única unidade, ok, a gente assim, meio que não tem jeito. Mas se você tiver uma filial, né, você tem a possibilidade de, obviamente, respeitando, né, o requisito técnico, contratual, que é demandado lá pela ANEEL-CCE, de você fazer conjunção de carga, né, independente de onde você esteja. E a outra coisa, né, é a questão do direito, né, você ter também, poder fazer essa conjunção de cargas de CNPJ diferente na mesma rua, por exemplo, seu vizinho, né? Ou seja, essa questão... Para explicar bem, né, o que é isso, assim, a gente acabou de falar que tem um requisito mínimo de 500. O que é esse 500? Né? Aquele transformador de 500 kW. A gente não precisa entender muito o que quer dizer isso, mas a gente pode entender que tem supermercados que, em vez de ter 500, tem 200. Mas o dono do supermercado tem 3 unidades. Então, hoje já é permitido que ele some 3 unidades, mesmo que não estejam na mesma cidade, para conseguir comprar energia mais barata via Mercado Livre de Energia. E o que o Sérgio falou também, às vezes tem 2 empresas da mesma família, tem um supermercado de um lado e, sei lá, uma borracharia, um posto de combustível do outro, são vizinhos de muro. Mesmo sendo empresas CNPJs diferentes, eles podem se juntar para chegar àqueles 500 kW, ou seja, para atender o requisito e entrar no Mercado Livre junto. Ou seja, tem possibilidade para empresas já um pouquinho menores entrarem no Mercado Livre e economizar bastante. Nós estamos falando que, hoje em dia, mais de 60% das empresas que entram no Mercado Livre conosco aqui na Sion, eles já estão vindo nessa modalidade, né, de junção de cargas. Então a gente soma várias unidades da empresa para conseguir atender o critério técnico e depois o critério comercial é fabuloso para a empresa, né?
Desculpa te Não, cortar aí, Sérgio. perfeito. Não, não, tranquilo. Uma outra coisa também que é muito bacana, né, nesse pacote, né, um exemplo que você comentou aí, né, que às vezes nem sempre você está numa mesma área, né, nós temos aqui um cliente aqui na Bahia, né, que é um negócio muito interessante, né, então assim, ele é elegível em relação à questão da conjunção de carga, né, de um mesmo CNPJ, mas através de um trabalho de consultoria, né, nosso, né, que foi feito em relação a esses estudos de carga, esses estudos de consumo futuro, nós conseguimos colocar em um mesmo contrato de fornecimento de energia 3 empresas distintas de uma mesma holding. Então você tem uma holding, né? E foi um negócio Uhum. muito bacana, porque você tem dentro de um pacote de uma mesma holding um prédio comercial, né? Então assim, toda a energia do prédio foi, né, agregada isso a uma pedreira, né? E foi agregada a isso uma fábrica de pré-moldados em 3 municípios distintos, em 3 negócios distintos, né? Então a gente também precisa entender, né, que através de um trabalho de consultoria, de análise crítica da sua realidade, né, e das potenciais possibilidades que existem de você economizar dinheiro, né, que é o que hoje o empresário está muito preocupado, né, em de manter a qualidade e ter uma redução do seu custo direto, e energia não tem jeito, né, você vê hospital, né, energia é praticamente matéria-prima, né, você vê um Uhum. supermercado, um frigorífico, né, uma pedreira, né? Então, assim, praticamente você tem energia hoje em dia, né, sem energia elétrica, não vai, não anda, né? Efetivamente, nós dois não estaríamos aqui, né? Você imagine quanta energia elétrica, né, a gente está tendo que usar para que você aí em Curitiba e eu aqui em Salvador, né, a gente possa conversar. Então, nesse momento é importante também frisar da importância que se tem de uma consultoria para que essa análise crítica seja feita, tá? E que a melhor solução para o cliente ou para um grupo de empresas, né, seja possibilitada, tá? Então isso aí também é um negócio bem Acho que, legal. acho que num resumo aqui, a gente pode dizer assim, ou se você tem uma empresa, ou se você conhece alguém que tem uma conta de energia, conta de luz, acima de 50 mil reais, 40 mil reais, vale a pena essa pessoa procurar mais sobre o Mercado Livre. Vale a pena ela perguntar se o Mercado Livre é para ela. Tá? Pode ser que não, a gente pode dizer que não, e a gente vai abrir isso, mas é bem bacana procurar entender, porque vamos falar 30% em cima de 50 mil reais, são 15 mil reais por mês. É muito dinheiro que você consegue economizar, e hoje em dia, como você disse, é custo, né? Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Deixa eu agradecer o pessoal que entrou enquanto você falava. O Robson entrou aqui, nosso presidente, Eduardo Ran, Opa, Lucas Finotti, meu amigo, Fran Manosso, minha amiga, seja bem-vinda. Paulita, quanto tempo? Seja bem-vinda. E meu primo, José Augusto, lá do interior do Paraná. Todos tá muito bom. bem-vindos aí. Eu tenho inclusive uma questão aí, né, do Gustavo, né, que colocou o seguinte, que esses casos, né, de operação ainda na ponta que é mais caro, né? Então, quando você faz essas análises, né, de distribuição de consumo, né, a gente estava até comentando essa semana sobre negócios, né, que consomem muita energia no horário ponta. Então, por exemplo, casa de show, né, teatros, casa de show, sabe? Então, esses modos operantes, né, de negócios que de manhã simplesmente é quase nada, de tarde simplesmente é quase nada, tá? Mas deu 6, 7 horas da noite é o pico de consumo, é o pico de uso de energia e Sérgio, depois cai. Então, diga. deixa eu só contar para o pessoal aí que nunca ouviu falar disso. Pessoal, assim, a gente lá em casa, né, na nossa casa, a gente paga uma conta de luz que se você usar 1 hora o teu chuveiro de manhã, de tarde ou de noite, você paga a mesma coisa. É o mesmo custo da energia. Mas para as empresas funciona assim, ó. Se você gasta energia durante o dia, você paga um valor. Se você gasta energia entre as 6 e as 9 horas da noite, a gente chama esse horário de ponta. As empresas pagam mais ou menos 4 vezes mais por essa energia. Isso porque é o horário que mais se gasta energia no Brasil, então o operador do sistema, para
desincentivar as empresas a trabalharem nesse horário, eles colocam um preço muito mais caro das 6 às 9. Tá? E este preço cai bastante se você entra no mercado livre de energia, cai pela metade mais ou menos. Então, para a gente, para nossa casa, não faz diferença nenhuma, mas para as empresas que precisam trabalhar um pouquinho mais, das 6, 7 horas da noite, para um supermercado, que é bem a hora de pico do supermercado, para um hospital, que é horário de pico do hospital, horário que o pessoal sai do trabalho e quer passar no hospital, isso é muito, muito caro. Bacana. Né? Então, assim, uma das coisas que eu acho que é importante, né, também, né, é que as corporações, as empresas, né, têm dados estigmas, né, e eu até estava conversando com uma pessoa essa semana dizendo o seguinte, a gente comentou sobre as 5 maiores mentiras, né, as 5 maiores mentiras do mercado de energia solar, né? E foi assim um ping-pong bem interessante, né? Que na realidade quando a gente foi ver não são 5, são 5.000, né? Porque é muita coisa, né? E aí eu estava tentando também fazer uma analogia, né? Eu acho que o Flávio deu uma travada aí, viu, Flávio? Seu sinal. Tô tranquilo. Então, eu estava também tentando fazer uma analogia, né, em relação, por exemplo, ao mercado livre de energia. Né? Uhum. E aí eu me lembrei de uma ótima, cheguei a anotar aqui alguma coisa, né, e diz assim, ó, vou ficar sem energia, que é uma coisa que já me contaram, inclusive, né, algumas empresas que eu mantenho contato, né, se não, mas de onde está vindo sua energia? Não, está vindo, pode ser que venha de uma usina que esteja lá no interior. Não, mas vai ter um fio de lá da usina até a minha porta, né, então assim, não, gente, pelo amor de Deus, né, assim, você não vai ficar sem energia, né, eu sempre lembro o seguinte, que o que está na sua frente, né, em relação ao seu fornecimento de energia, você tem 2 produtos distintos, tá certo? Você tem 2 e paga por eles 2 distintamente. Você paga pelo uso da rede, né? Então você tem lá um custo ou uma taxa de utilização do sistema de distribuição, que hoje em dia, né, você já tem a TUSD. Quem é residencial já aparece lá TUSD, né, que é a taxa de utilização do sistema de distribuição. E o que é isso? É o poste, né, é o fio, é o cabo, é o transformador que está lá no meio da rua, né, é a canela, o pessoal chama de canela, né, que desarma, né, então assim, isso você você que chama paga. Assim, cara. Isso é de responsabilidade, isso é de responsabilidade da concessionária, tá? E você paga por isso e ela ganha dinheiro com isso, né? E uma outra que tem lá na sua conta é um negócio chamado TE, taxa da energia elétrica. Então você paga em separado. Você vê lá que você tem 2 custos distintos. E a energia elétrica, né, segundo normativa, inclusive, a concessionária não pode ganhar dinheiro, ela tem só que repassar a questão do custo que ela tem. Tá? Então eu achei bastante interessante essa questão de vou ficar sem energia elétrica caso um poste da rede que vai. Não vai, não existe isso, né? Fica tudo igual. Mas me conte, tem alguma outra mentira sobre o Mercado Livre que você gostaria de desmistificar aqui? Uma das coisas, né, que eu acho que, assim, talvez também seja por conta até da questão de desconhecimento, é a questão da rentabilidade, que a gente sempre falou, e hoje mesmo nós falamos aqui agora, né, da questão da rentabilidade. Então, assim, a gente fala que é mais barato, e realmente é mais barato, né, a partir do momento que você é elegível, mas assim, o quanto é mais barato, até quando será mais barato, né? Eu tenho vários clientes que me perguntam assim, aqui no Paraná chama-se Copel, né? A nossa distribuidora, aí é Coelba, né? Tá, e se a Copel baixar o preço no Mercado Livre, eu já estou com o meu preço combinado, e aí eu vou perder esse desconto, vou deixar de ganhar esse desconto. A gente se pergunta, né? Há quanto tempo olha para a tua conta de energia, né? Nos últimos anos. Você lembra de quando baixou? Assim, é muito raro acontecer redução de preço. Mesmo assim, vamos olhar um pouquinho mais por dentro desse negócio. A Copel, aqui, a Coelba aí, como você disse, ela é obrigada a repassar a energia que ela compra. Tá? Ela compra essa energia por leilões. Esses leilões, eles são de 30 anos, 20 anos, são sempre de prazos longuíssimos. Então, esses preços que ela está vendendo hoje, está repassando para o cliente hoje, são negociados nos últimos anos.
Então eles vão ficar aí por muito tempo. Então, por mais que no futuro a gente encontre uma forma de ter energia mais barata e que as distribuidoras vão procurar essa energia mais barata, isso vai Uhum. demorar muito para chegar para nós consumidores. Enquanto Sim. isso, no Mercado Livre, você tem o preço hoje. Você consegue negociar o preço hoje para ano que vem, hoje para o outro ano. Então, assim, você tem um mecanismo de repasse de preço muito melhor. Então, se o mercado melhorar, o mercado de energia melhorar, né, ficar mais barato para o consumidor, né, a energia ficar mais barata, o Mercado Livre vai sentir isso mais rápido. Tá? Então, não são contratos longuíssimos de 30 anos. Nós estamos falando de contratos aí, normalmente a gente não passa de 5 anos. Então, é muito Uhum. mais rápido para você sentir essa economia. Então, em geral, assim, pode acontecer, claro que pode acontecer de uma distribuidora baixar o preço, não é impossível, mas mesmo que isso aconteça, o Mercado Livre tende a ser ainda uma opção mais vantajosa. Tá? Aí talvez, se um dia baixar o preço, talvez a economia não seja 30%, mas, sei lá, caia para 15%. Ainda assim é muito vantajoso. Mas haverá, mas haverá. E uma das coisas assim que a gente vê que historicamente, né, nas últimas, sei lá, nos últimos 10, mais ou menos, né, 10, 8, 12 anos, né, que houve, né, essas reduções, né, a gente fala em gerenciamento de projeto, de martelar o resultado, né? Então é que nem o martelinho, como é o martelinho mágico, né? Martelinho de O ouro. martelinho de ouro, que o pessoal pega a chaparia, né, e praticamente fabrica uma nova chaparia, né, do carro que está ali, pelo menos levemente amassado. Mas a gente também viu, né, e eu sempre lembro que assim que isso é possível, alguém chega lá e dá uma canetada, né, é possível. O grande problema não está naquele período, e que é sempre curto, né, de você ter aquela redução de preço e que até, assim, num acaso de combinação austral de 10 satélites naturais e por aí vai. Mas assim, sempre depois, né, alguém vai pagar essa conta. Como foi essas últimas 3 marteladas que deram, né, no passado lá de 10, Ah, 12 anos. O que aquela que foi essa vez que teve uma presidente que baixou o preço, né, de energia quase 20% num ano. No ano seguinte, foi o ano de recorde de entrada de empresas no Mercado Livre. Porque aí estava todo mundo fugindo, né? Porque baixou num ano, disparou no outro. Exatamente, né? Então assim, não adianta você ficar olhando aquela, e assim, um empresário, né, e seja você micro, médio ou grande empresário, né, você não tem que ficar olhando o curto prazo, né, mas sim sempre obviamente olhando o futuro, no Uhum. futuro de médio e longo prazo, né? E essas economias de curto prazo, elas só servem realmente para aquele momento. Se você tiver alguma coisa que vai perdurar, né, durante mais longo tempo e vai ter naquele momento um curto prazo, preste atenção, porque essa conta vai chegar para você muito maior, né, do que aquele período que você economizou, tá? Então, essa também foi uma das coisas, né? E aí a gente em gerenciamento de projeto fala da questão de gerenciamento de risco, né? Você fala em ameaças e oportunidades. Né? Então, para o Mercado Livre, né, para nós consultores do Mercado Livre, isto é uma ameaça? É uma ameaça. Né? Mas, por outro lado, é também uma oportunidade para, no caso, a empresa, né, de agora fazer acontecer alguma coisa, porque no futuro alguém vai pagar por essa conta. Né? E a hora de entrar é exatamente agora. Né? Então é isso Uhum. aí. Uma outra coisa, né, que a gente comentou, né, que eu tinha anotado, né, é a questão do caso eu seja, caso eu faça a migração, né, para o Mercado Livre, né, eu serei abandonado pela minha concessionária, né, se alguém bater no poste e cair, né, ela vai dizer que não vai consertar o poste porque eu sou do Mercado Livre. É um absurdo. A tua É distribuidora, simplesmente, assim, ó, é simplesmente um pensa assim, absurdo. a tua distribuidora, ela ganha dinheiro, ela é remunerada pela integridade da estrutura dela. Ela precisa ter os postes todos na rua e os fios todos funcionando. É assim que ela ganha dinheiro. É assim que ela consegue aumentos todo ano e é assim que ela consegue se remunerar. Ela não ganha dinheiro com energia. Então, antes do Mercado Livre ou depois da tua empresa migrar para o Mercado Livre,
teve um problema no poste na frente da tua empresa, a tua concessionária tem obrigação, e a obrigação é do mesmo tamanho, de ir lá e resolver. Isso pode acontecer de uma batida de um carro, sei lá, um raio, um trovão, Qualquer coisa. sempre pode, mas o risco antes e depois do Mercado Livre é rigorosamente o mesmo, não muda nada. Isso é pacificado. Inclusive eu até citei na estante, né, essa questão do que vem na conta, né? Vem a TUSD e a TE, né? No caso, né, de algumas contas já estão estratificadas, digamos assim. Então, como TUSD, você vai continuar pagando TUSD, mesmo estando migrado para o Mercado Livre. Já o custo da energia é uma outra conta, é um outro boleto. Você vai pagar para a empresa que efetivamente você está comprando a energia elétrica, né? E eu sempre comento dessa questão de TUSD de TE ou o que é o que, né? Você imagine que você no seu computador você tem um hardware e software, né? Então o hardware, né, é a máquina, né? É o teclado, é a tela, né? É a bateria, né? É o cabo, é o carregador. Então isso é poste, então, né, fazendo uma analogia bem tranquila. Mas no momento em que você fala do software, né, do seu computador, você está falando da energia que está passando no cabo, né? Aí você pode comprar de outra pessoa. Como efetivamente a gente às vezes compra um computador e coloca lá os programas de quem bem entender, né? Ainda tem esse detalhe, né? Essa questão da analogia do computador é bem interessante, tá? Uma outra coisa, Flávio, eu não estou te ouvindo. Deixa eu mandar um salve aqui. Mirelina Tombil entrou aqui. Paulo Pessoa, seja bem-vindo. Fala, Pessoa. Senhor Munari, compadre, seja bem-vindo. Desculpa aí, cara. Atrapalhei você. Nada. Todos sejam bem-vindos, com certeza, né? Uma outra coisa interessante, né, Flávio, que fala o seguinte... né, você sabe que, independente desse trabalho que a gente faz de consultoria no Mercado Livre de Energia, né, a Ecopotenco tem um braço, né, na questão do fotovoltaico. Sim. E algumas empresas dizem assim, não, Sérgio, me faça uma proposta dos dois, né, que eu vou sair... Né? Não, é isso. E depois eu vou ver quem é mais rentável, né, para escolher. Eu disse, peraí, gente, pelo amor de Deus, né? Os dois não são concorrentes, né? Assim, eu não tenho dois negócios concorrentes para lhe oferecer. Eu tenho um negócio só, que é economizar energia. E eu estou lhe dando duas possibilidades, né? Primeiro é que, às vezes, efetivamente, você precisa, ou tem, ou pode, né, fazer uma usina de energia fotovoltaica. Perfeito, tá bacana, não tem problema nenhum nisso. Mas uma outra coisa é o seguinte, que independente da usina, né, que você tem, você continua pagando a demanda contratada para a concessionária, ou, né, no caso, para a concessionária. E a grande questão... né? E a grande questão do ACL, né, do Mercado Livre, é que você pode ter um desconto no valor desta demanda. Ou seja, você ganha duas vezes. Pra gente que usa sua energia em casa, a gente não consegue nem imaginar quão caro é isso. Mas as empresas, elas precisam fazer uma reserva de potência junto à distribuidora. E elas pagam por isso. Por uma reserva de potência, sei lá, de 500 kW, ela vai pagar por mês, dependendo do estado, 7, 8, 15 mil reais por mês. Tá? E quando você tem placas fotovoltaicas, você tem que até aumentar um pouquinho isso, você tem que ter mais potência contratada. Quando você tem placa fotovoltaica, mas você está no Mercado Livre de Energia, o Mercado Livre de Energia te dá 50% de desconto em cima disso. E 50% de desconto em cima de 10, 15, 20 mil reais é muito dinheiro e muito fácil ganhar, né? Essa até, por isso que eu até acho estranho quando as pessoas falam assim, eu estou decidindo entre fotovoltaico e Mercado Livre, porque não faz sentido nenhum. Não faz sentido. nenhum. Né? É o que eu digo assim, a grande questão e uma das coisas até que nós primamos aqui na Ecopotenco, né, tá lá entre uma das nossas missões é com relação à questão do conhecimento, né? Ou seja, da transferência de conhecimento para a comunidade, para a sociedade, para que se entenda de uma maneira mais clara e objetiva o quão é importante, né, essa questão do mercado de energia renovável. E, assim, gente, o mercado de energia renovável é um mundo de coisa, né?
É um mundo de coisa. Então, hoje em dia, nós conseguimos viabilizar negócios, através de estudos, através de uma consultoria bacana, de análise crítica da sua conta atual, baseada no futuro, baseado na sua demanda, que você gostaria, de uma coisa que seja a sua cara, assim, você como empresário, assim, nós vamos moldar um plano de negócio, efetivamente é um plano de negócio, que efetivamente vai lhe atender. Não agora, não baseado no que você já teve, mas baseado no que você terá com relação à questão de consumo de energia. Então, uma das coisas é essa. E aí, só lembrando, assim, o pessoal do fotovoltaico tem um dado limite, ou seja, não pode passar demanda contratada. Uhum. O pessoal diz, Sim, às não, vezes eu tem vou um pegar limite o mesmo meu de telhado, né? Tamanho do telhado, tamanho do terreno. solo, sabe, radiação, sombreamento, sabe, tem um mundo de coisa para ver, Mas eu acho, só voltando ao tema original, é um tema interessante você fazer essa distinção, Gente, fotovoltaico e mercado livre de energia não são concorrentes, Ao contrário, tá? Eles são com a Complementares. sua Uhum. corrente de querer fazer melhor e mais barato para a sua empresa. Tá? Isso aí também é uma outra coisa. E uma outra coisa que às vezes me chama a atenção, Flávio, é a questão da comunidade. Assim, não, eu estou aqui, só pago uma conta para a Coelba ou para Copel ou para seja lá quem for, e na realidade assim é cômodo, assim vai me dar muito trabalho para fazer essa migração. Eu ouvi falar. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, soube ouvir falar, não existe, tá certo? Procure uma empresa, como a Ecopotenco, que vai lhe dar assessoria neste processo de migração. Isto é o que é o importante, que nós vamos te explicar ponto a ponto quais são as fases, quais são as demandas em cada fase e o quanto de dinheiro você vai poder economizar. Ponto. Sim. Mas ó, se a empresa tiver com essa dor, eu não quero ir para o Mercado Livre porque eu vou economizar 30%, mas eu estou com medo de ter muito trabalho. Vamos supor que seja uma empresa que gaste 50 mil por mês, ou seja, ela vai economizar aí mais ou menos uns 15 mil por mês. Uhum. Vamos lá, o que ela tem de trabalho? Antes de entrar no Mercado Livre, ela vai receber umas 3 visitas da concessionária e 2 a 3 visitas nossas. Além disso, vai ter que enviar documentos financeiros para nós. Pensa, em enviar documentos financeiros e fazer 6 reuniões para ganhar 15 mil reais por mês para o resto da vida, me parece um custo muito pequeno, né? Me parece, assim, ok, dá trabalho. Realmente, assim, vai ter essas 3 visitas, a concessionária vai lá, vai analisar teu transformador, vai analisar tua indústria. Talvez você precise fazer um investimento também, que é pequeno, mas existe. De adequação do CMF. Isso, mas o benefício ele é tão desproporcionalmente maior que assim, eu não consigo enxergar aonde ter esse maior trabalho ele não compense a rentabilidade que é conseguida, sabe? É bastante desproporcional, é bem vantajoso para a empresa. Mas sim, se você acha que 3 ou 4 visitas, envio de documentos e mais 3 visitas da concessionária é muito trabalho, aí sim, aí eu não tenho justificativa, aí realmente não tem o que fazer. E aí nesse momento eu lembro o seguinte, você está falando você está falando 15 mil baixo, 15 mil de economia mês por baixo, durante um período de... Opa, Flávio? Opa, sua imagem sumiu aqui para mim agora. Eu tô só então, se você está falando... Foi mal. Tranquilo. Então, assim, você falou 15 mil como uma economia rasa, mas se você for falar de 15 mil, mesmo sendo baixo, 15 mil vezes 12 vezes 5, então, assim, peraí, gente, a gente está falando de um negócio, tá? Que é, às vezes, o lucro da empresa durante um ano. É contínuo, é contínuo. Exato. É para sempre. Então, assim, essa questão do, é complicado, eu não vou fazer, eu sinto muito, tá? Eu sinto muito, Tem alguma coisa que alguém não entendeu, Porque vale até você contratar uma pessoa só para ficar olhando esse negócio aqui, ó. Cuida desse negócio de migração, quando estiver pronto, você me fala. Acabou.
Tá. Tem empresas, tá, que gostam disso e aí eles contratam um consultor para nos contratar. É assim, Imagine. é direito da empresa, ok, mas tem, Claro, assim, claro. eu vou dizer que gira em torno de 5, entre 5 e 10% dos nossos clientes, eles contrataram consultores para dizer para eles se eles devem realmente entrar no Mercado Livre ou não. E ok, né, porque, assim, eu Claro. tenho interesse no negócio, então eu estou falando que o negócio é bom, mas eu tenho interesse, óbvio, eu vendo o produto. Então eles contratam uma pessoa independente e invariavelmente ele diz que é bom e normalmente nos recomenda, né, recomenda a Sion ou a Ecopotenco porque realmente muito vantajoso para a empresa e assim o risco retorno é muito vantajoso. Então Bacana. acho que vale a pena. Tá bom, meu amigo Flávio. Seguinte, nós estamos aqui há praticamente 50 minutos conversando, né? A gente até não achou que ia conversar tanto, né? E seria efetivamente um papo de bar, né? Para que a gente possa, como um happy hour, né? Trocar algumas ideias em um final de tarde de sexta-feira, que eu não sei aí, mas aqui já está noite. Eu nem abri o uísque ainda, cara. Tá bom, né? Então, assim, eu só gostaria de fazer algumas considerações finais, né, para que a gente possa encerrar sem um reloginho aqui dos 10 segundos rodando, né, para que a gente possa, obviamente, fazer essas coisas aí um pouco mais tranquila, mas agradecer a oportunidade, né, de você estar aqui com a gente, né? A Ecopotenco é uma empresa não tão somente, né, a gente fala tão somente entre aspas, né, porque dá um trabalho que você não imagina, né, não tão somente na área, né, de energia solar, né, mas também nós estamos, né, no mercado de energia renovável, né, trabalhando com alguns outros processos, com projetos, só projeto, né, falando sobre mercado livre de energia, né, falando sobre otimização, falando sobre monitoramento, né, e que são assim, são processos, ou são ferramentas, ou são possibilidades, né, de não somente o empresário, né, mas também o particular, né, a gente tem clientes, né, que têm contas de energia em suas residências, né, que beiram assim 4, 5 mil reais ao mês, né, então são realmente são residências, né, com expressiva são expressivos consumos de energia, né? Ontem, particularmente, né, um cliente nosso que já está com a gente há 2 anos, mais ou menos, né, me ligou, né, já querendo ampliar o sistema dele, né, para um sistema off-grid, né, porque ele teve, na região da residência dele, teve uma queda de energia que durou 14 horas, né, e quando voltou, volta assim, né? Volta assim, ele perdeu câmara de monitoramento, ele perdeu freezer, ele perdeu... detalhe, né? Isso não acontece por acaso, né? A família estava viajando, passou um mês fora, né? E nesse meio do caminho aí aconteceu essa quase que catástrofe. E ele tem um aquário, né? De peixe de água salgada, né? Um negócio assim imenso, né? Ele perdeu metade dos peixes. Então, assim, o prejuízo, né, que ele teve foi enorme. Perdeu o mantimento que estava, perdeu um monte de coisa. Tá? Então, assim, já está mantendo contato com a gente para fazer um sistema off-grid que seja combinado com o on-grid que ele tem. Então, essas possibilidades, né, da engenharia, tá, a gente também está montando, né, para que possamos melhor atender o mercado. Especificamente em relação ao mercado livre de energia, né, tá aí a abertura, né, com relação à questão do nosso canal de informação através do Instagram, LinkedIn, pelo site da Ecopotenco, tá? É muito fácil de achar, para que a gente possa explicar, conhecer, a parte de transferência de conhecimento, seja lá o que for, a gente está por aqui, tá? E a você, Flávio, né? Nossos agradecimentos assim imensos, tá? Por essa horinha aí que você disponibilizou. Eu sei Eu que que agradeço, Sérgio. Dona Leda tá aí também colada, né? Com a bonequinha. Né? Parabéns a vocês pela cria. Pela Laura. Então, eu que agradeço, Sérgio. Eu acho que o meu recado final aqui é que se você tem ou conhece empresa de amigos, parentes, que tem um consumo um pouquinho mais alto, 40, 50 mil reais, não deixa de procurar informação. Assim, uma fonte de informação aí é o Ecopotenco, é o Sérgio.
procura essa informação e verifica se existe essa possibilidade para você. Se essa possibilidade existir para ti, a gente faz tudo bem tranquilo, bem rápido, tá? Se essa possibilidade for boa para ti, a gente vai te dizer sim e vai te apontar o quão boa ela é. Bacana. E aí a gente toma a decisão a partir daí. Mas não deixe por medo ou por, sei lá, preguiça ou por qualquer outro fator. Não deixe para não deixe para amanhã, não, porque é pouco trabalho para ganhar dinheiro para o resto da vida de uma maneira relativamente tranquila, né? Você não muda nada na tua empresa, ela continua recebendo energia do mesmo jeito, só que de fornecedores de alto padrão, mas pagando menos. Então, procura realmente ali Sérgio e a equipe da Ecopotenco, ou me procure também pelas redes sociais, que a gente te dá a resposta, falamos por telefone, e é bem tranquilo. Tá? Então, é esse recado final que eu quero deixar para todos, e agradecer, claro, esse convite, né, Sérgio? Somos muito parceiros e estou aqui sempre para ti, cara. Tranquilo. Valeu, gente. Tenham um excelente final de semana a todos, né? Que o nosso Pai Celestial, lá que está lá em cima, né, possa iluminar o caminho de todos, né, que a gente possa passar um final de semana tranquilo, em paz, com saúde, tá? E